Terça-feira é dia de análise do mercado do boi gordo com a nossa Scott Consultoria. E diante do quadro de estabilização e até de queda de preços, surge uma notícia boa. Vem lá do Paraná. Os preços do boi gordo subiram 2,1% no estado. E quem analisa esse cenário para a gente é o Alcides Torres, consultor da nossa Scott Consultoria. Alcides, que notícia boa, né? Então, o boi gordo então subiu lá no Paraná, né? É isso mesmo? É isso mesmo, viu, Walterão? Boa tarde. Finalmente a entre-safra do capim está dando as caras, tá? E a gente notou uma queda na oferta de boiadas na maioria das praças pecuárias, tá? Ainda não é nada exuberante, mas a gente já percebe que aquelas escalas longas agora são escalas relativamente normais. E por que aconteceu isso, Alcides? Porque acabou a oferta de boi mesmo, de vaca principalmente, né? A gente teve uma oferta fenomenal ao longo desse semestre, desses 5 meses do ano, e agora teve uma oferta muito boa na virada do mês, e agora a gente nota uma depressão de oferta. É por causa da seca, da senescência do capim, o que era para ser vendido já foi vendido, e agora a vez de entrar gado dos pastos diferidos e também do confinamento de gado, tá? Mas é claro que a quantidade é menor do que a gente assistiu no primeiro semestre. Enquanto isso, nas outras praças, a gente está lá do estável para queda ainda, né? Você tem, se eu entendi bem a sua pergunta, você tem em algum lugar sobe o preço da vaca e da novilha, em outro lugar sobe o preço do boi, ou seja, a gente está num momento de transição que agora a gente engrena no movimento de pelo menos estabilidade e mercado firme. A gente ficou numa expectativa gigante para o anúncio do Plano Safra, Alcides, que foi adiado para a semana que vem. Se fosse um adiamento qualquer, de qualquer outra medida, a gente até podia entender, mas o agro brasileiro fica na dependência desses recursos, porque o produtor precisa de planejar. Não basta só fazer o anúncio, precisa reunir o Banco Central, fazer lá as medidas de equalização, depois manda autorização para os bancos nos estados, o produtor tem que ir lá fazer o plano. Isso não é fácil, demora a chegar o dinheiro na ponta. Não é um desprestígio, não é ruim esses adiamentos? Isso é uma demonstração de desorganização, ou quem está fazendo isso não entende o campo, né? Nada no campo é adiável, porque você tem tempo de plantar, você tem tempo de cultivar, você tem tempo de colher, tá? E quando você atrasa isso, e o setor, diga-se de passagem, precisa de financiamento, sabe? Muito financiamento, e o financiamento não é tão grande assim, e ainda com atraso a coisa não é boa. Então eu concordo com você que atrasos, quando a gente trabalha com ativo biológico, né, tanto na produção animal como na produção vegetal, atrasos são preocupantes. E outra questão, qual seria a expectativa do setor? Eu estou falando do setor da pecuária com relação a esse plano. O que esperar dele, Alcides? Olha, para a pecuária de corte, nunca vem muito dinheiro, tá? Normalmente, todos esses recursos são direcionados para produção vegetal, soja, milho, fruticultura, horticultura, etc. Tá? A pecuária ela tem uma participação menor. E, por outro lado, em função disso, o endividamento também é menor. Tá? Mas a pecuária já está acostumada com isso. Mas não é bom. Se tivesse mais financiamento, certamente a gente teria um outro nível de produção no Brasil. Se bem que o que regula isso, viu, Valteno, é o mercado, né? É o mercado, essa instituição que o presidente disse que não é soberana, não é Deus sobre nós, mas ainda vivemos num sistema de oferta e procura, e quem tem vende, quem não tem não vende, e a economia, que desde que eu aprendi, não fiz economia, mas lá tinha uma matéria que era economia em jornalismo, que falava que economia era a ciência da escassez. Sem escassez não há economia. É isso mesmo? Você também é economista, né? Não, eu sou engenheiro agrônomo. Mas entende, né? Assim, eu estudei lá na Luiz de Queiroz e no meu tempo tinha um belo departamento de economia e administração, tá? E sim, eu não diria que a economia, que é a ciência da escassez, mas é a ciência do planejamento, da previsão do futuro, não é? E o mercado que determina. O Brasil tem um potencial enorme de produção de alimentos, de produção de carnes de maneira geral. A gente só não produz mais porque não tem mercado. E, aliás, Valteno, o problema
no mundo hoje não é nem mais a produção, é a distribuição desse alimento, tá? Você tem países africanos lá que a ONU manda a comida e a comida não é distribuída, porque não tem recurso para distribuição, não tem estrada, as gangues tomam conta disso, a gente viu isso agora na faixa de Gaza. O problema é a distribuição e não a produção. Eu não sei se você chegou a ver o final da entrevista que eu fiz no bloco passado com a representante da Beólica, falando sobre a posição do Brasil nessa questão da transição energética, e todo mundo culpando o Brasil porque o Brasil desmata e porque o Brasil não trata bem o solo. Enquanto que lá na Europa a gente está vendo leis que tentam recuperar aquilo que eles já destruíram, e o Brasil não é o patinho feio das emissões de CO2 no mundo, são os industriais que fazem isso. E defende uma mudança no Código Florestal. Você não acha que mudar o Código Florestal brasileiro, alguma proposta que venha nesse sentido, ela é prejudicial para tudo que a gente aprendeu e ainda está aprendendo, porque nem aplicado foi direito ainda, porque o CAR nem está sendo, os produtores entregaram o CAR e tem apenas 2% do CAR foi avaliado nas instituições estaduais, nas secretarias de meio ambiente. Então a gente nem tem esse código implantado, aí vamos derrubar o código? Isso aí é temerário, tá? E o nosso Código Florestal já é draconiano, viu? Não é para qualquer um, não. Hoje eu duvido que algum fazendeiro se arrisque a desflorestar mais do que a lei permite, tá? E mesmo dentro do que a lei permite, é preciso autorização, tá? Vamos dizer assim, os organismos reguladores estão na ativa. Eu, francamente, acho que na hora de mexer no código. Eu concordo com você, hoje nós estamos concordando, viu? Precisa acabar de implantar primeiro, precisa acabar de fazer todo o processo burocrático. É o que você disse, não tem gente para processar essas informações do CAR, tá? Mas, de qualquer forma, o respeito à lei, ele existe, e a gente tem, é bom lembrar, 60% ou um pouco mais isso no Brasil é reserva florestal para as gerações futuras decidir o que fazer com isso. Alcides, para encerrar, mês que vem, ou semana que vem, já estamos aí no mês de julho, dê uma notícia aí para o nosso pecuarista, o do Paraná teve aí 2% de aumento, e o resto, hein? Quando é que a gente espera para o próximo mês? Olha, a perspectiva agora para o segundo semestre é de preços melhores, preços firmes, tá? E a gente deve mudar agora o patamar com relação à cotação. E pensando um pouquinho mais longe, a gente imagina que em 2025 a gente comece a virada mesmo de ciclo pecuário. A gente anota que alguns bovinos, para a reposição do rebanho, os preços estão firmes, não caem. Então a gente tem pela frente um cenário melhor. O diabo é que esse cenário melhor acontece quando a gente não tem boi, tá? E é sempre assim. Tá certo, Alcides. Muito obrigado. A Ana Amélia está aqui do lado te mandando um abraço. Não está aqui hoje, aqui nesse momento, mas ela mandou um abraço para você. Ela que está sempre comigo aqui, dividindo tela contigo. Um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado, Ana Amélia. Bom dia de trabalho para todos.